Boa tarde a todos e todas. Com a presença do secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, e do nosso diretor de Gestão de Educação, Coronel Alexandre Corrêa Dutra, daremos início ao encontro virtual Radar Educa. O encontro de hoje, dia 24 de maio de 2023, integra a programação especial da Semana Estadual de Ações de Proteção e Defesa Civil, comemorada anualmente de 18 a 24 de maio. Este ano, no dia 18 de maio, a Defesa Civil de Santa Catarina completou seus 50 anos de existência. Neste momento, passo a palavra para o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, para dar as boas-vindas a todos. Boa tarde a todos os senhores e senhoras presentes aqui no nosso evento. Esse é um evento, como a Carol falou, da comemoração dos 50 anos da Defesa Civil, mas também ele se repete dentro das programações que a nossa área de educação faz ao longo da estrutura da Defesa Civil desde que ela foi criada. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que eu vou procurar participar pelo menos da abertura. O tema que vai ser tratado aí hoje é com o Fred, o nosso meteorologista-chefe, que está hoje lá em Joinville, junto com o Edivaldo, uma cidade que chove muito. E é até fácil de acertar a previsão lá em Joinville, pela quantidade de chuva, né? Brincando, mas o Fred está ali e vai falar para a gente a partir de lá, onde a Defesa Civil também vai estar instalando um radar, uma torre de radar para a gente ter melhores condições meteorológicas. Eu acredito que esse é o motivo do Fred estar participando hoje, aí com o Edivaldo, lá em Joinville, acertando detalhes do radar, que é uma das ferramentas que a gente vai usar na gestão de risco e que, com isso, vai dar a cobertura do estado inteiro para Santa Catarina. Na área, seremos o único estado com toda a sua dimensão coberta por radar meteorológico. Então, eu queria dizer da importância do tema, nós, da Defesa Civil, da nossa satisfação em ver aqui mais de 50 pessoas já presentes aqui nessa live, no radar, eu chamo de live, e representantes da Defesa Civil dos municípios, porque é muito importante que a gente, Defesa Civil do Estado, esteja próximo dos nossos municípios, dos 295 municípios, porque a gente trabalha em conjunto, tanto da prevenção e no desastre, nós trabalhamos em conjunto. Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de estar juntos, melhor vai ser o nosso desempenho na hora que a gente necessitar. E queria também, antes de passar a palavra aí a quem vai conduzir, destacar o trabalho da educação que está sendo feito aí, cumprimentar toda a equipe da educação por essas iniciativas que, com certeza, ajudam a difundir conhecimento da área de defesa civil e, com isso, nos ajuda no cumprimento da nossa missão. Parabéns à Defesa Civil. E agora eu vou passar a palavra ao Fred, que pode começar com a previsão do tempo. Valeu, Fred. Obrigada. Obrigada, secretário. Antes de passar a palavra para o Fred, eu gostaria de apresentar o que é o nosso projeto. O projeto Radar Educa ele foi criado com o objetivo de promover a gestão do conhecimento em proteção e defesa civil, direcionado aos agentes e coordenadores municipais e demais profissionais ligados à atuação, gestão de risco e de desastres. O nosso tema de hoje, então, monitoramento e alerta do Estado de Santa Catarina, ferramentas e recursos para a gestão de riscos e desastres. Nosso palestrante convidado é o Frederico Rudolph, conhecido como Fred, que é o nosso coordenador de monitoramento e alerta aqui da Defesa Civil de Santa Catarina. O sistema de monitoramento e alerta visa fornecer informações antecipadas para que a população e os órgãos públicos e privados possam se preparar e responder a uma ameaça prevista. O desafio aumenta quando passamos a monitorar não só as ameaças naturais, mas também o risco de desastre, o qual engloba as dimensões associadas às vulnerabilidades e aos impactos gerados pelas ameaças. Além da gestão do desastre, ferramentas e recursos tecnológicos de monitoramento são fundamentais para a gestão do risco e para que possamos planejar ações efetivas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, voltadas para a proteção e defesa civil. Antes de passar, então, a palavra para o nosso convidado de hoje, solicito novamente que todos mantenham seus microfones desligados e informar que as perguntas serão abertas ao final da apresentação. Fred, agora sim a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado, Carol, pela oportunidade
estar aqui participando do Radar Educa, né, em comemoração de 50 anos de Defesa Civil. Muito obrigado, Coronel Armando, também pelo apoio sempre aí na área de monitoramento e alerta, ao Correia, que também feito aí junto com toda a equipe de educação, um excelente trabalho, não só durante essa semana, né, de comemoração de Defesa Civil, mas durante todos esses períodos aí que vocês têm trabalhado, levando capacitações, palestras, informação para os municípios e para as pessoas aqui de Santa Catarina, e é uma honra muito grande poder estar agora falando um pouco sobre o nosso setor de monitoramento e alerta e como que isso, quais são as ferramentas de gestão que a gente pode utilizar dentro do ciclo de proteção e defesa civil da gestão de riscos e desastres. Então, eu vou subir aqui a apresentação. Então, só para colocar aí para o Coronel Peixão, a produção do tempo, a gente está aqui em Joinville, né, fazendo os testes do radar aqui, que é uma das regiões mais chuvosas do estado de Santa Catarina, e a gente está aí com 2 semanas com quase nada de chuva, né? Só para ter experiência. E para a gente poder até fazer bem feito a parte dos testes, a gente precisava de mais chuva, mas a gente teve um pouquinho de chuva aí na segunda-feira, que a gente conseguiu detectar o primeiro sistema de precipitação aqui com o radar. É uma alegria muito grande poder ver o radar já funcionando, coletando dados. E agora, esse fim de semana, a gente vai deixar ele no teste de alto desempenho, que deixa ele na carga máxima dele durante 72 horas, coletando informações, e a gente vai fazer a avaliação do relatório de desempenho dele nesse período. Então, estamos na fase final, né, de aceitação desse radar. Aí, semana que vem, teremos uma semana de testes, um treinamento em hardware, e depois uma semana de treinamento em software, depois 2 semanas ainda de operação assistida. Então, ainda tem um período, aí 3 semanas aí para frente, para a gente poder deixar o radar 100% e já disponibilizando daí produtos para a comunidade de Santa Catarina, em especial aqui no Litoral Norte, Vale do Itajaí, tanto o médio e baixo Vale do Itajaí também serão beneficiados por esse radar. Então, acho que agora já conseguem visualizar a apresentação, Carol, só confirmando. Agora sim, Fred. Perfeito. Então, o tema da nossa palestra, então, da apresentação é monitoramento e alerta de Santa Catarina, ferramentas e recursos para a gestão de riscos e desastres. Então, Santa Catarina, aí, nos últimos 25 anos, aí, bastante afetadas, né? Os números aqui que a gente coloca em termos de danos materiais, prejuízos econômicos são superlativos, também em termos de número de óbitos. Então, Santa Catarina é um dos estados que mais sofre, né, em termos de danos e prejuízos, número de ocorrências. E muitas vezes esses desastres eles não são grandes desastres, mas são desastres que ocorrem com muita frequência. A gente teve aí, por exemplo, no período do verão, né, desde outubro ali, com uma frequência muito grande de ocorrências no nosso estado, algumas ocorrências severas que ocasionaram mortes, inclusive. E então, só por esses números, a gente já justifica, né, a importância da gente poder estruturar sistemas de monitoramento e alerta, que são ferramentas importantes para a gente ajudar na minimização desses danos e prejuízos, e principalmente no número de mortes. E como que os desastres eles impactam, né, a vida das pessoas de forma geral, né? Primeiro, eles ameaçam a vida, né? Então, muitas pessoas, elas, infelizmente, acabam perdendo suas vidas, né? Sejam por, algumas vezes por imprudência, mas muitas vezes também por uma fatalidade, né, desses eventos que vem muitas vezes de forma abrupta e súbita, e pegam as pessoas, infelizmente, de surpresa. Eles afetam os meios de subsistência, então muitas vezes as pessoas perdem, né, sua capacidade de produção, às vezes as suas moradias, afeta a segurança hídrica alimentar, infraestruturas críticas de acesso. Então a gente tem aí desde os serviços essenciais de abastecimento de água, fornecimento de energia, rodovias, conectividade, comunicação. Então, os desastres, eles impactam de várias formas na vida das pessoas e também eles acabam
provocando perdas na atratividade de investimentos. E isso é uma questão que muitas vezes as empresas elas levam em conta antes de poder investir no município ou no bairro, por exemplo. E no histórico aí, nesses 20 anos, né, a gente teve alguns grandes desastres de formas variadas. Aí o furacão Catarina foi um fenômeno bem atípico, né, que afetou aqui no nosso estado. Em 2004, foi o primeiro furacão registrado no litoral no Atlântico Sul. Nesse evento, especificamente, eu estava atuando junto com o projeto de pesquisa durante o meu mestrado, junto com a Defesa Civil, a gente estava trabalhando no ato de desastres naturais, e eu atuei bastante apoiando a Defesa Civil, traduzindo materiais de preparação para furacões, porque era um desastre que não se tinha nenhuma literatura ou recursos para como se preparar para esse tipo de evento. E eu fui lá, junto com uma equipe de pesquisadores, para Arroio do Silva, justamente fazer esse monitoramento, e essa é a foto tirada durante o evento. A gente pegou, isso foi no dia seguinte, né, do furacão, e pude ver de perto, né, a força de um sistema como esse. Graças a Deus, hoje não teve um outro evento parecido, né, mas isso não significa que não possa ocorrer outros desse tipo aqui em Santa Catarina. Aí o desastre de 2008, que foi o pior desastre em termos de danos e prejuízos, não em termos de número de mortes. O Tubarão, foi um desastre que perto de 200 mortes. Esse foi 199. Esse foi 135, mas ele afetou severamente a economia do estado de Santa Catarina, a infraestrutura. O Porto de Itajaí ficou sem operação mais de um mês, sem operação, afetou bastante o berço, rodovias, o gasoduto, muitas residências destruídas, acessos também, rodovias, enfim, foi um desastre que realmente impactou de forma severa no nosso estado e nos mostrou, né, que os nossos sistemas de monitoramento e alerta, eles poderiam ser mais eficientes para minimizar pelo menos o número de mortes e também o número a quantidade de danos e prejuízos. Aqui um outro grande desastre, logo após a reestruturação da Defesa Civil, né, onde estava na Coordenadoria, passou a uma seção da Secretaria em 2011, e foi o primeiro grande desastre que a gente pegou, quando eu fui na Coordenadoria de Monitoramento e Alerta, e foi um desastre que afetou muito severamente, principalmente o Alto Vale do Itajaí, provocando aí grandes prejuízos humanos e materiais. Aí, Santa Catarina é privilegiada por vários tipos de desastres, né? Inclusive a nevasca. Poucas pessoas acreditam, né? Quando a gente mostra uma foto, por exemplo, do litoral, vendo ali na região ali da Serra, coberta de neve, chega cerca de 80% dos municípios de Santa Catarina tiveram algum tipo de registro de precipitação invernal. Tivemos também acidentes com mortes causados pela neve na pista. Alguns galpões também foram, principalmente aqui no litoral norte, né, de Galcio, foram bastante afetados, com danos na estrutura. Aqui um outro tipo de evento, que é o tornado. Santa Catarina está dentro desse corredor de tornados, América do Sul, ali, a região sul do Brasil, está dentro dessas áreas que são mais propensas para a formação de tornados e tempestades severas. Esse foi o tornado de Xanxerê. As secas, né, e estiagens, nós estamos finalizando aí, esperamos que seja finalizada esse ano a seca que está afetando bastante a região do oeste, extremo oeste, meio oeste de Santa Catarina, desde 2019, uma estiagem bastante severa e prolongada. Agora, com a previsão de El Niño, a gente espera que esse cenário ele se reverta nos próximos meses. Ressacas são eventos também que afetam vários locais aqui em Santa Catarina. Nós temos problemas de erosões, tanto crônicas quanto também causadas por eventos de ressaca. Temos o ciclone Bomba, foi uma linha de estabilidade muito intensa que se formou na região do oeste de Santa Catarina, varrendo todo o estado praticamente, né, foi afetado de alguma forma por esse ciclone Bomba, causando prejuízos
foi o maior evento em termos de danos e prejuízos na rede de sistemas da Celesc, por exemplo. Fluxos de... Oi? Garuva tem morte. Aqui o fluxo de detritos também é um outro evento de alta energia, muito difícil de ser previsto. Esse foi o evento que causou danos e mortes ali na região do Rio de Getúlio, também afetou o Rio do Sul, Ibirama, provocando mortes, e é um sistema que é provocado por chuvas muito concentradas nas cabeceiras das bacias hidrográficas, pequenas bacias, e são provocados inúmeros deslizamentos. Esses deslizamentos, eles entram dentro da rede de drenagem com muita violência, arrastando tudo pela frente, ali dentro ao longo do curso dos rios. E como que os sistemas, né, de monitoramento e alerta, eles entram dentro do planejamento de ações de preparação e resposta, né? Então, a gente tem os ciclos de gestão de defesa civil, nós temos as fases de prevenção e mitigação, que envolve desde as áreas de análise de risco, medidas de redução, que são os planos de redução de risco, as ações de preparação e monitoramento, que são os planos de contingência, monitoramento e alerta, e preparação para o emprego das forças, e caso realmente esses eventos acontecem, e quando eles se confirmam, aí entra a fase de resposta, a fase de socorro, assistência humanitária, restabelecimento, e depois de recuperação. E praticamente todos esses ciclos, a gente tem alguma ação de monitoramento meteorológico, hidrometeorológico, que é utilizada. Então, na área de redução de risco, nós temos a fase de planejamento de obras de prevenção, preparação, obras de redução de risco. Então, você tem que projetar essas obras com base em análises também climatológicas, estabelecer os períodos de retorno, para que essas obras de contenção, seja para inundações, seja para deslizamentos, você tem que projetar elas de forma com que elas sejam seguras, né? Ou consigam minimizar ou reduzir ao máximo esses riscos. Depois, na área de preparação, como que os sistemas de alerta eles se conectam dentro dos planos de contingência dos municípios, e quando o desastre ele está em curso, a gente precisa fazer um monitoramento para ver como que está a evolução desses riscos, como que os desastres estão evoluindo, e essas informações elas são repassadas em tempo real para as pessoas, para as autoridades. E na fase de recuperação, também a gente tem aí, por exemplo, de Garuva, né, bastante problemas nas obras de recuperação, justamente por conta das chuvas, né? Então, a gente também faz esse tipo de monitoramento em relatórios, laudos, para o acompanhamento dessas obras. Então, o sistema de monitoramento e alerta, o objetivo principal dele é salvar vidas e minimizar danos e prejuízos. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso ajudando as pessoas a se prepararem, a responder às emergências com informações que são antecipadas e confiáveis. Então, quanto mais antecipado eu conseguir alertar um evento de forma confiável, melhor as pessoas conseguem se preparar e evitando mortes e também podendo fazer, por exemplo, abertura de abrigos de forma antecipada. Como que isso reduz os danos e prejuízos? As pessoas conseguem recolher os móveis, por exemplo, proteger o seu patrimônio. As pessoas podem ir para os abrigos de forma planejada, né, sem as ações de socorro, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. Então, quanto mais você consegue se organizar, se preparar de forma planejada para um evento, melhor a gente consegue fazer a gestão, né? O Rodrigo Moratelli, né, o antigo secretário, ele comentava bastante que o desastre é uma crise mal gerenciada, né? E realmente, se a gente consegue fazer as ações de forma mais ordenada, planejada, preparada, a gente consegue fazer uma gestão de uma crise de forma muito melhor, com menos trauma para as pessoas e para as instituições. E dentro do sistema de monitoramento e alerta, nós temos 4 eixos principais, né? Muitas vezes a gente pensa em monitoramento, a gente pensa em estações meteorológicas, pluviômetros, sensores de nível de rio, mas esses são um dos componentes importantes do monitoramento e alerta. Um eixo importantíssimo é o conhecimento do território, é a análise de risco, ou seja, eu saber, dentro do meu município, aonde que são as áreas
e quais são os tipos de eventos que acontecem no meu município. Ou seja, onde que estão as áreas de risco de deslizamentos, onde que estão as áreas de risco de alagamentos, inundações graduais, onde que estão as áreas de risco de enxurradas, fluxos de detrito. Então, quanto melhor eu conhecer o meu território, melhor eu consigo planejar o sistema de monitoramento, definindo as áreas onde eu tenho que colocar pluviômetro, estação meteorológica. Se é, por exemplo, eu preciso monitorar, por exemplo, acionamento de abrigos para frio intenso. Então, eu preciso ter uma estação meteorológica que nos vai dar um dado de temperatura para poder fazer esse acionamento de abrigos. Da mesma forma, se eu tenho um bairro que é afetado por inundações graduais, eu preciso ter um sistema que monitore aquele nível do rio e que consiga fazer daí a previsão. Mas tudo parte do conhecimento do território. Depois, a partir desse conhecimento do território, a gente consegue, então, definir quais são os sensores, os tipos de previsão que a gente pode implementar para aquela área. Depois também a parte de comunicação, ou seja, não adianta eu saber antecipar um evento, mas eu não conseguir comunicar esse evento e comunicar para as pessoas certas. Então, eu preciso, por exemplo, se tem um bairro que tem um risco de inundações, eu preciso ter uma forma de alertar aquela comunidade quando eu precisar abrir um abrigo e retirar as pessoas daquelas áreas de risco. Então, a comunicação, ela vai justamente nessa linha de alertar as pessoas, mas também não adianta a pessoa receber a comunicação, mas ela não saber o que fazer com ela. Ou seja, quais são as rotas de fuga, para onde eu vou, o que eu levo, com quem eu contato. Então, todas essas informações, elas são importantes a partir de um plano de preparação e contingência. Então, quando você tem um plano de contingência, você sabe exatamente o que fazer com base naquelas informações. De forma mais detalhada, né, o sistema de monitoramento ele envolve arranjos institucionais, dados observacionais, gestão de dados, avaliação de risco, previsão com base no impacto, fazendo análise de ameaças e vulnerabilidades, produtos e serviços, ou seja, quais são os produtos do sistema de monitoramento elétrico, como que essas informações vão chegar para as pessoas, as formas de disseminação e notificação, até a fase de preparação e resposta. Então, dentro do arranjo institucional, o sistema de monitoramento, assim como a Defesa Civil, né, ele opera como um sistema integrado. A Defesa Civil de Santa Catarina, ela faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, assim como os municípios e as comunidades, as pessoas, as diversas instituições que atuam de alguma forma dentro do monitoramento elétrico. Então, nós temos instituições que são do governo federal, como a Defesa Civil, o Senad, a Anatel, o CEMADEM, Instituto Nacional de Meteorologia, o CPTEC, a ANA. Temos aí as instituições estaduais, como a Defesa Civil, o CIGERD, a PAGRE-CIRAM, e várias outras secretarias, como a Secretaria de Meio Ambiente. Depois temos os municípios, aí alguns municípios têm estruturas próprias de monitoramento e alerta, isso é muito bom. O governo do estado, ele visa prover um sistema a nível estadual, a gente não consegue monitorar todos os riscos. Então, os municípios, eles fazem esse papel de complementar e atuar de forma local com sistemas de monitoramento e alerta. E tudo isso deve funcionar de forma mais articulada possível, de forma a otimizar os recursos e as ações. A nível estadual, nós temos o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, ele fica na sede ali em Florianópolis, ele tem ali é a sede onde nós atuamos com a Coordenadoria de Monitoramento e Alerta, em articulação aí com todas as estruturas de resposta, junto com o Coronel César, o Nery, na parte de gerenciamento de desastres, tem uma estrutura também de videoconferência, e atuamos de forma integrada com os 20 centros regionais, como esse aqui de Joinville. Então, quando a gente tem alguns eventos, por exemplo, significativos, são promovidas, né, reuniões junto com a gestão de desastres, o Borim, que é o coordenador, ele mobiliza os coordenadores regionais, que fazem, por sua vez, essa coordenação e mobilização a nível regional. Em termos de dados observacionais, o coronel Armando estava comentando sobre a rede de radares. Santa Catarina é um estado privilegiado em termos de cobertura de radares. O primeiro radar implantado foi em Antras, em 2014, depois veio o radar de Oeste, em Chapecó,
cobrindo toda a região do oeste, são 2 radares de longo alcance, e agora nós estamos nessa fase aí de implantação de uma rede de radares no litoral de Santa Catarina, porque no litoral, né, a gente vê que eles estão praticamente no mesmo, dentro do raio de atuação do radar de Londres. O problema é que o radar de Londres, ele está, de alguma forma, mais distante do litoral, e alguns tipos de chuva, principalmente essas chuvas de circulação marítima, que vem do oceano, elas são provocadas por nuvens muito baixas, e o radar de Londres, ele acaba passando quase que por cima dessas nuvens. Ou ele consegue detectar de forma muito subestimada, ou às vezes nem consegue detectar aquela chuva. Então, agora a gente está colocando essa rede de radares no litoral para justamente ter um sistema que consiga estar mais próximo dessas chuvas e poder monitorar de forma mais precisa esses eventos de chuva costeiras. Temos também estações espalhadas no estado inteiro. Recentemente, a Defesa, inclusive, está implantando uma rede própria, começando ali pelo Vale do Itajaí. Temos estações de captação de satélite GOES, uma antena que fica na sede ali da Defesa de Santa Catarina, e a gente consegue captar imagens a cada 10 minutos do satélite, são 16 canais, com um volume muito grande de dados, que a gente consegue tratar, analisar a partir da nossa sede. Várias outras ferramentas também de monitoramento que nós temos, de várias instituições, temos a plataforma Salvar do CEMADEM, temos boletins de riscos hidrogeológicos do CEMADEM, previsão probabilística do CPTEC, o índice de seca do CEMADEM, o sistema de AgroConnect da EPAGRE, e recentemente a Defesa Civil também tem algumas outras plataformas próprias, que vou falar um pouco mais para frente. Também olhamos modelos de várias resoluções, modelos globais, como o GFS, o SMWF. Atuamos também com modelos regionais, como o WRF do INPE, o do Cosmo do IMET, e temos o WRF da SOMAR, também, que é um outro modelo também de média resolução, de 8 quilômetros. E nós temos um modelo que nós desenvolvemos aqui em Santa Catarina, junto com a CGFDI, envolvendo várias instituições do CPTEC, do CIMEPAR, do Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade de Pelotas, para implementar um modelo de alta resolução dedicado aqui em Santa Catarina. Esse modelo ele roda aqui no CIGED e tem uma resolução de 2 km. Ele tem alguma capacidade de assimilação de dados, mas ainda de forma limitada. Então, a gente pretende fazer novos investimentos para a gente melhorar esse modelo de alta resolução, mas hoje ele é um dos principais modelos que a gente utiliza para emitir nossos avisos meteorológicos. Aí, algumas plataformas que foram desenvolvidas na nossa casa, aí fazer um destaque aí do Way, que foi um bolsista da graduação, ele é estudante ali do curso de meteorologia, e ele conseguiu desenvolver ferramentas que nos auxiliassem de forma mais ágil possível para a gente poder identificar os eventos e já gerar os alertas nos formatos de comunicação, principalmente pelas redes sociais ali do WhatsApp e também do Instagram e Facebook. Então, ele conseguiu apoiar a gente nessas ferramentas e também utilizamos softwares de processamento de dados de radar. Tem ali 2 softwares diferentes, um do sistema alemão, que foi do radar de Chapecó, e outro do sistema americano dos radares da EC, e a gente utiliza esses 2 softwares para poder processar os dados de radar. Aí um sistema bem importante que a gente utiliza, que é o sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos, uma outra empresa contratada, que é a Fractal Engenharia, que disponibiliza um sistema de monitoramento hidrológico dos nossos rios. A gente consegue visualizar para os 35 municípios que foram implantados esse sistema, as manchas de inundação de metro em metro, dados de nível dos rios, condições de previsão para os próximos 16 dias para esses 35 municípios. Então, a gente consegue, a partir de uma única ferramenta, ter um panorama geral de como que está a situação hidrológica e como que a gente pode operar os nossos avisos e alertas para frente. Na Defesa Civil também operamos o sistema de controle de cheias do Vale do Itajaí. São 3 barragens, a barragem de Itaió, Iporanga e José Guatê. Esse sistema ele é fundamental para a gente fazer esse controle de gestão. Muitas vezes a gente não vai conseguir evitar o desastre, mas a gente consegue fazer uma mitigação das inundações.
Mas um caso bem interessante foi em outubro do ano passado. Nós tivemos as 2 barragens do Alto Vale de Itaioca e de Tuporanga vertendo, e não tivemos inundação gradual ali nos municípios do Alto Vale. Claro, tivemos enxurradas em alguns municípios, algumas áreas, pequenas bacias, mas os rios principais não tiveram inundações. Isso mostrando aí que a gente conseguiu reter o máximo de água nas barragens, sem gerar impactos importantes ali nas cidades do Alto Vale. Aqui um manual de operação, que foi um dos primeiros produtos que a gente contratou para a Fractal, justamente para a gente poder otimizar ao máximo essa operação das barragens. Antes elas eram operadas por critérios muitas vezes subjetivos, e a gente fez vários cenários de simulação para definir qual que é a melhor estratégia de operação dessas comportas. E cada operação, cada evento que a gente tem, a gente reavalia e a gente faz otimizações para que esse sistema ele esteja cada vez melhor otimizado para a contenção de cheias ali no vale. Aqui a rede de monitoramento do Vale do Itajaí foi um investimento importantíssimo ali para o Vale do Itajaí, que estava aí com a rede bastante, como se diz assim, até sucateada. E essa rede agora a gente está ainda não foi inaugurada, mas ela já está operando. É uma rede que a gente consegue fazer uma transmissão de dados com altíssima resolução. Esses dados são armazenados a cada 3 minutos no banco de dados da Defesa Civil. Essas informações são disponibilizadas para os municípios, e a gente tem um diferencial bem interessante, que é o monitoramento por câmeras dessas estações. Também temos transmissão de dados redundantes, tanto por satélite quanto por GPRS, por 4G, por celular, então garantindo aí uma altíssima disponibilidade de dados, um sistema também com monitoramento de vazão a cada 3 meses, com manutenções preventivas e corretivas. Então, é para ser um sistema assim, de alta disponibilidade para os municípios do Vale. Esse sistema está sendo validado, foi considerado aí um piloto, para que a gente possa depois ampliar esse mesmo modelo, obviamente com melhorias para as demais regiões aqui do estado de Santa Catarina. E aí entramos na fase de gestão de dados. Esse sempre foi um grande gargalo nosso aqui na Defesa Civil, não ter um banco de dados centralizados que a gente possa integrar dados das diversas estações que tem espalhados pelo nosso estado. Então, nós temos estações da ANA, da IPAG, do CEMATEM, das prefeituras, do setor elétrico, do setor de saneamento, da agricultura, pequenos produtores, enfim, temos dados privadas, portos, enfim, se a gente for enumerar, aí tem muitos dados disponíveis, mas a gente não tinha aí uma capacidade de poder receber esses dados numa base integrada. Então, a gente está numa fase final de implantação desse data center, desse data lake ali com o banco de dados, e esses dados vão nos permitir, então, poder ter essa integração de dados e disponibilizar também para as pessoas numa única plataforma. Porque hoje, nós lá na operação em Florianópolis, a gente tem que olhar no site do CEMADEM, tem que olhar no site da ANA, tem que olhar no site da EPAG. E isso é humanamente impossível a gente conseguir fazer isso de forma eficiente. Então, a única forma é justamente tendo isso integrado dentro de uma única plataforma, e isso está sendo preparado aí dentro desse projeto de banco de dados integrados. Aí a parte de avaliação de riscos. Então, é importantíssimo, como foi falado, o conhecimento do território. Então, ano passado foi entregue o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Esse é um plano que está disponível para todos consultarem. Ele tem um perfil histórico de desastres de Santa Catarina, um documento também sobre avaliação de riscos, relatórios de diagnóstico. Então, informações muito ricas que podem ser utilizadas também pelos municípios para poder, por exemplo, implementar seus planos municipais de contingência, planejar sistema de monitoramento e alerta, enfim, também até obras de redução de risco podem ser feitas a partir desse estudo que foi feito. O conhecimento do território também a partir dos mapeamentos da CPRM. O governo de Santa Catarina fez uma parceria,
um contrato com a CPRM para mapeamento de 100% dos municípios, com mapeamento de setorização de riscos, também a setorização, as cartas de suscetibilidades, faltam aí cerca de 100 municípios para serem mapeados, mas nós temos aí 298 municípios com 4 municípios com essas cartas de suscetibilidade. Um outro instrumento bem importante de planejamento urbano e territorial são as cartas de aptidão geotécnica. Nós tivemos o último Radar Educa, se eu não me engano, né, foi em março, foi com a... esqueci, agora eu não lembro, desculpa. Mas ela fez a apresentação sobre o mapeamento de risco, então é importantíssimo, se alguém não acompanhou, pode assistir de novo, sobre o conhecimento do território. Aí, os produtos e serviços, né? Então, é importantíssimo as pessoas entenderem como que são os limiares de monitoramento e alerta, como que os avisos e alertas, eles são planejados, até para você poder fazer o planejamento de como interpretar aquelas informações e também utilizar dentro dos seus planos de contingência. Então, nós temos aí 4 níveis, né, o risco baixo, que indica, por exemplo, possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar danos de forma muito localizada, mas com risco baixo. Então, não ter um alerta emitido não significa que não pode ter algum tipo de ocorrência. Mas são pancadas de chuvas muitas vezes localizadas, pode ocasionar algum tipo de alagamento pontual, mas de forma, geralmente, se o evento for bem previsto, eles são de risco baixo. No risco moderado, nós já temos temporais isolados, mas com possibilidade de rajadas de vento, já podem ter impactos até com risco de granizo, chuvas intensas e alagamentos pontuais, também na área de costeira, agitação marítima e risco de ressaca. Podem ter também deslizamentos pontuais a partir do risco moderado. A partir do nível do risco alto, a gente já tem tempestades severas, risco de granizo e rajadas de ventos mais intensas. Essas tempestades, elas podem atingir áreas maiores também, não só temporais localizados, e podem provocar inundações repentinas, enxurradas, deslizamentos mais frequentes, e a nível costeiro, aí risco de ressaca e mar muito agitado com o perigo para a navegação. E no risco muito alto, nós temos aí eventos de grande impacto, com tempestades excepcionalmente severas, que têm alto potencial destrutivo, possibilidade de microexplosões e tornados, inundações severas, repentinas, inundações graduais, deslizamentos mais generalizados, interrupção prolongada dos serviços essenciais, como energia elétrica e água, mar grosso e risco de ressaca. Então, percebe que existe uma gradação cada vez maior do risco. Claro que quanto maior é o nível de severidade do evento, menor a frequência. Então, a gente espera que os eventos de risco baixo e moderado sejam muito frequentes aqui no estado, mas os riscos alto e muito alto, eles tendem a ter uma frequência mais baixa. Então, raramente, por exemplo, a gente emite um nível de risco muito alto no mesmo município, no mesmo mês, é mais difícil a gente ter esse tipo de alerta. Já com risco moderado, eles são eventos mais frequentes. E a gente tem dentro do fluxograma de previsão 3 níveis de monitoramento. Então, a gente começa o nosso monitoramento a partir do nível... A gente tem até um terceiro nível, que a gente colocaria o nível 0, que seria as previsões climáticas, que são aquelas previsões trimestrais, nos próximos 3 meses. Mas, no nosso dia a dia, a gente atua com os boletins diários de previsão do tempo. Depois, no nível 2, quando a gente detecta algum tipo de evento com potencial de entrar no nível de observação, atenção ou aviso especial, que seria o nível vermelho, a gente pode emitir esses avisos com até 72 horas de antecedência. E depois, no nível 3, com o evento já na iminência de ocorrência, a gente emite os alertas, que são os alertas que são emitidos por SMS, por exemplo. No nível 2, que são os avisos meteorológicos, a gente tem algumas situações que a gente pode emitir os avisos por SMS com até 12 horas de antecedência. A gente raramente vai emitir um aviso meteorológico por mais de 12 horas de antecedência, por SMS. Mas os alertas de curtíssimo prazo, a gente emite os alertas por SMS, por exemplo, a partir do nível de atenção.
O nível de observação, a gente publica nas redes sociais, a gente dissemina através do grupo de WhatsApp, do Telegram, mas a gente não emite alerta por SMS. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, por que não teve um alerta por SMS, mas muitas vezes a gente emitiu um alerta de observação, mas era um risco moderado, e ele não entrou no critério de alerta de atenção. A gente não emite alerta por SMS. Mas é importante as pessoas entenderem que o alerta por SMS, ele não é o principal mecanismo de mobilização. Ele já é um alerta de urgência, ou seja, ele é emitido por pouquíssimas horas de antecedência. Já o nível 2, ele é o principal mecanismo que a gente tem de se preparar para o evento. Dificilmente a gente vai ter uma ocorrência no nível 3 que não seja prevista no nível 2. Então, e no nível 2 é o nível que a gente consegue fazer a melhor preparação no evento. A gente consegue mobilizar o pessoal do GRAC, mobilizar os municípios, a gente divulga nas rádios, na TV, nos jornais, nas nossas redes sociais. Então, a gente faz toda a mobilização em torno do nível 2. O alerta nível 3, ele já é a iminência, mas é uma informação importante porque ele nos repassa as informações de como que aquele risco ele está evoluindo. Porque muitas vezes no nível 2 a gente vai pegar uma área muito grande, no alerta nível 3 a gente já consegue fazer esse alerta a nível de município, por exemplo, ou até nível de bairro. Então, nem todas as áreas do mesmo município estariam recebendo aquele alerta. Então, a gente consegue mobilizar de forma mais direcionada a partir do alerta nível 3. Então, trabalhando na parte dos produtos e serviços, nós temos a previsão climática, ela é emitida uma vez por mês, nós nos reunimos ali na Defesa Civil, com os meteorologistas, discutimos os cenários para os próximos 3 meses, participamos da reunião do Fórum Climático Catarinense, participa a EPAGRE, universidades, outros centros de monitoramento aqui do Estado, e a Defesa Civil tem uma contribuição importante. A gente discute esses cenários e, mensalmente, a gente faz essa previsão e atualiza essa previsão para os próximos 3 meses. Aqui um exemplo dos boletins de previsão do tempo, que a gente publica todos os dias. Essa previsão, a gente, para os próximos 5 dias, ela é publicada todo dia de manhãzinho, e a gente também publica para o próximo dia a previsão por vídeo. Aqui o exemplo dos nossos avisos meteorológicos, dentro do nível 2. Então, aqui a gente coloca, geralmente são os modelos meteorológicos que a gente utiliza para fazer a análise de risco desses eventos, e quando tem uma previsão do evento mais significativo, principalmente a partir do nível de atenção, a gente faz uma mobilização diferenciada junto com a Diretoria de Gestão de Desastres e junto com os nossos coordenadores regionais e com a população como um todo. Aí, entrando na previsão de curtíssimo prazo, a cada 6 horas a gente emite esse boletim, independente das condições do tempo. A gente emite nas nossas redes sociais como que estão as condições meteorológicas para as próximas 6 horas. Quando tem um evento previsto, algum alerta, daí a gente emite esse alerta para as próximas 3 horas, direcionado para uma região mais focada. Aí, entrando nas formas de disseminação, a gente utiliza, junto com o governo federal, o protocolo comum de alertas. Ele é um protocolo internacional que você consegue trabalhar com todos os tipos de ameaça, até ameaças não meteorológicas, como incêndios florestais. Nos Estados Unidos, eles usam até os alertas Amber Alerts, que, por exemplo, quando tem uma criança desaparecida, por exemplo, eles utilizam esse mesmo sistema de comunicação, e a partir de uma mesma mensagem, você consegue acionar vários dispositivos de comunicação, como sirenes, televisão, celular, sinais luminosos, enfim, painéis, tokens, várias formas de disseminação. Aqui a interface de alerta, de divulgação de alertas público, é um sistema que é mantido pelo governo federal, através da Anatel, junto com o Senad, e nesse sistema é uma plataforma que a gente consegue disseminar os alertas por SMS, também um sistema de divulgação por televisão, para os canais por assinatura. Apenas no nível alto e muito alto a gente
esses alertas são emitidos também por TV. E aí o grande desafio nosso é como fazer essa disseminação nas diversas redes de comunicação, seja por internet. Hoje muitas pessoas estão conectadas através de celulares, mas também muitas vezes estão nas rádios, ou assistindo televisão, ou trafegando uma rodovia. Então é importante a gente ter uma forma de comunicação de várias formas, não utilizar um único canal principal de comunicação. A gente, aqui em Santa Catarina, temos uma população aí de pouco mais de 7 milhões de pessoas, recebemos mais de 5 milhões de turistas visitantes todos os anos, e aí nas redes sociais nós temos 628 mil terminais cadastrados para receber os alertas por SMS, a maior taxa de adesão aqui nos estados, dentre os estados do Brasil. Temos quase 30 mil seguidores no YouTube, mais de 400 mil seguidores no Facebook, no Instagram, mais de 150, quase 160 mil seguidores. Então, são ferramentas muito importantes que a gente consegue ter capilaridade de disseminação desses alertas para o público. E aí também parcerias com a imprensa, né? A gente fez essa parceria com a Associação Catarinense de Emissores de Rádio e Televisão, porque a imprensa ela tem um papel fundamental de poder levar esse alcance das informações de previsão, justamente, principalmente das mobilizações de nível 2, para que as pessoas possam se preparar e não serem pegas de surpresa quando tiver um aviso, principalmente quando for um evento de grande importância. Dentro da preparação e resposta, nós temos os planos de contingência, que é o principal instrumento do município para se preparar e planejar como que eles vão atuar numa emergência, e o sistema de monitoramento e alerta, ele tem que estar articulado com o plano de contingência, dentro dos níveis de mobilização, de normalidade, observação, alerta, atenção, emergência, calamidade. Dentro de cada fase, quais são as ações que eu tenho que fazer, como que eu tenho que monitorar, como que eu divulgo os alertas para as diversas instituições que compõem, por exemplo, o grupo de ações coordenadas, seja para a Secretaria de Obras, para a Educação, para a Assistência Social, para a Guarda Municipal, ou seja, como que eu faço uma mobilização antecipada de preparação para um evento que pode acontecer no município. Um outro projeto muito importante é o Defesa Civil na Escola, porque ele leva para as crianças e para as famílias são agentes multiplicadores que ensinam, né, para as pessoas como que utilizar os avisos e alertas, como interpretar, como fazer a divulgação no bairro, como fazer, por exemplo, um plano de emergência familiar. Então, é um projeto fantástico aqui em Santa Catarina, que tem um alcance em muitas escolas aqui no nosso estado, e é um principal pilar aí de levar informação para as pessoas utilizarem as informações que são disseminadas pela Defesa Civil para o monitoramento e alerta. Aí o plano de familiar de emergência, então é um pilar importantíssimo, ou seja, o que eu faço quando eu recebo um alerta por SMS? Onde que eu busco as informações? Como que eu vou me comunicar com os membros da minha família? Que informações ou documentos que eu preciso ter? Para onde que eu vou? Quais são as rotas de fuga? Qual é o abrigo que eu tenho que ir? Então, tudo isso pode ser feito a partir de um plano de emergência familiar. Também os simulados, que é um outro instrumento muito importante dentro dos planos de contingência, e a partir dos avisos e alertas, ou seja, quais são os níveis de mobilização, quais são as ações preventivas de preparação e o que cada um faz. Isso é testado justamente dentro dos simulados, para que no evento real as pessoas saibam exatamente como proceder no caso de um alerta, por exemplo, de inundações, como que eu tenho que acionar o meu abrigo, quais são os bairros que eu tenho que fazer remoção de famílias. Então, quanto melhor for as comunidades treinadas e preparadas para o enfrentamento de uma situação real, melhor as pessoas estarão preparadas para responder no evento real. Então, os desafios que nós temos, né? É extremamente difícil a gente prever o comportamento da atmosfera. E isso, muitas vezes, a gente
erra os alertas, justamente porque os eventos eles são muitas vezes imprevisíveis, muitas vezes os eventos eles acontecem de forma explosiva, numa pequena área, de forma bastante localizada. Então, como modelar esse comportamento, ele é um grande desafio, não só aqui em Santa Catarina, mas no mundo inteiro. O grande volume de dados, a gente viu a quantidade de informações que a gente tem disponíveis, mas que hoje estão dispersas em várias plataformas. Ainda há grandes vazios de dados em algumas regiões. A gente pega, por exemplo, a região dos Planaltos, também a região do Oeste, meio Oeste de Santa Catarina, ainda muitos lugares sem dados nenhum, estações meteorológicas ou hidrológicas. É uma dificuldade muito grande de sondagens atmosféricas. No estudo que a gente fez no passado, demonstrou que as sondagens atmosféricas elas têm um papel importantíssimo no desempenho dos modelos. A gente tem aqui só uma sondagem ou 2 sondagens por dia aqui em Florianópolis, o resto do estado não tem nenhuma. Há demandas também que atendam às realidades locais, ou seja, os municípios, as comunidades, elas querem ser alertadas para o seu bairro, não um alerta genérico regional. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Como fazer atender essas demandas locais. Em muitos casos, o público ele não leva a sério os alertas, especialmente quando são emitidos muitos alertas falsos no passado. E a gente tem um desafio muito grande com a nossa equipe, que é justamente fazer reduzir ao máximo o número de alertas falsos. O problema é que muitas vezes a gente reduzindo os alertas falsos, a gente acaba também não pegando alguns alertas que teriam que ser emitidos. Mas encontrar esse ponto ótimo, né, de não sobrecarregar as pessoas com informações e também não perder alguns eventos que são importantes, é um grande desafio nosso. E a gente precisa bastante do feedback de vocês, né, para que a gente possa cada vez mais aprimorar. Então, se a percepção é que realmente estão sendo muito alertas falsos ainda, então nos informem, falem, realmente esse está exagerado, a gente precisa melhorar, e a gente vai revisar de forma que a gente possa utilizar da melhor forma possível a emissão desses alertas. Também é um grande desafio, porque todos os avisos e alertas eles são publicados de forma praticamente artesanal. Então, a gente vai lá no WhatsApp, no Telegram, todas no site, no Instagram, no site da Facebook, e isso toma muito tempo. E, às vezes, o meteorologista está sozinho, tendo que publicar em todas as redes, e os alertas, os eventos acontecendo em várias regiões do estado. Então, a gente precisa ter ferramentas que nos facilite a publicação de forma mais automatizada ou integrada desses alertas. E os alertas, o sistema de alertas também são muito caros para desenvolver e manter. Então, requer recursos financeiros bem importantes. E aonde que a gente quer chegar, né? Então, a gente pretende, né, desenvolver ou aprimorar os nossos modelos para que a gente tenha mais assertividade na previsão desses eventos, principalmente esses eventos extremos localizados. Fazer mais com menos através de uma plataforma integrada de gestão de produtos, de emissão de avisos e alertas de forma mais automatizada. Dentro de uma única plataforma, você tem que acessar 300 plataformas ao mesmo tempo. Fortalecer a rede de monitoramento através de uma expansão da rede estadual, de estações meteorológicas, hidrológicas e também de radiosondagens. Otimizar os custos através de parcerias, né? A gente estava conversando agora há pouco, né? A gente tem inúmeras possibilidades de parcerias com setores privados, seja na parte de rodovias, de infraestrutura, na parte de portos, enfim, a gente tem até a Celeste, que pode ser um grande potencial, a gente tem tido conversas com eles, Casan, enfim, como que a gente pode utilizar melhor esses recursos de forma a atender a setores estratégicos e de forma também apoie o desenvolvimento de produtos que a Defesa Civil possa melhorar o nosso serviço para a população. Então, isso é uma área bem importante que a gente está querendo alavancar. Implantar um banco de dados estadual de registro de ocorrências. Esse é um grande gargalo. O Nery, a gente conversa muito sobre esse problema, né, e a gente precisa estruturar um banco de dados estadual, também apoiar para os municípios que não têm essa ferramenta de registro de ocorrências, que a gente possa implementar, e aqueles que já têm, a gente implementar algum sistema que a gente possa captar esses dados e poder
ter esses dados numa única base. Mas uma informação importantíssima que a gente precisa nesse sistema é a hora e a localização das ocorrências. Por que a gente precisa disso? Se a gente quer, por exemplo, ter um alerta a nível de bairro, que no bairro X eu tenho alagamentos quando chove tanto, eu só vou conseguir determinar o índice de chuva que vai causar aquele alagamento se eu tiver um histórico de ocorrências com a localização e o horário que aconteceu aquela ocorrência. Da mesma forma com os deslizamentos. Então, a gente só vai conseguir avançar nesses lineares de alerta mais localizados a nível de bairro se a gente tiver um bom histórico de registro de ocorrências. E aí vai para o terceiro ponto, que é fazer uso da inteligência artificial para prever essas emergências e impactos. Se você tem uma boa histórico de ocorrências, a gente consegue treinar, sei lá, uma rede neural, alguma coisa assim, para fazer essa previsão de quando que realmente esses eventos acontecem. Então, para isso, a gente precisa de um bom banco de dados. Mas é possível a gente avançar nesses tipos de ferramentas que estão cada vez mais disponíveis ao nosso alcance. Também realizar capacitações com os municípios, na utilização dessas ferramentas, saber analisar um dado de radar, não que você vai fazer previsão com base em radar, mas se você receber um alerta por SMS, por exemplo, um alerta do município, você poder olhar uma imagem de radar, uma imagem de satélite e conseguir entender que aquela tempestade está se deslocando para uma área tal, no município. Então, isso facilita muito a operação dos municípios quando recebem um alerta. Então, ter capacidade de olhar como que está a chuva nas cabeceiras, ou no município vizinho, como que está o nível dos rios. Isso é uma ferramenta importantíssima para os municípios, e a gente pode apoiar os municípios também nesses treinamentos, tanto na área de meteorologia, de hidrologia, de geologia. O Maurício pode apoiar bastante também nessa parte de desastres geológicos. Então, a gente está à disposição para poder apoiar nessas capacitações e também apoiar os municípios na integração desses sistemas de monitoramento para os planos de contingência municipais. Então, isso aí é um gargalo muito grande. A gente sabe que os municípios têm dificuldade, muitas vezes, de entender o que é aqueles limiares de monitoramento de alerta. E eu quero dizer, assim, que os limiares, eles têm que ser definidos a nível municipal. Ou seja, é no município que tem que ser acordado qual que é o limiar de alerta de deslizamento. A partir de quanto que está chovendo, a gente tem limiares a nível regional. A gente pode partir a partir dessa referência regional, mas é importante que o município ele tenha o conhecimento local e nos dê esse feedback de qual que é o limiar para ajustar. Às vezes, por exemplo, eu vou colocar um limiar de vento. Pega em Bituba, ou Bom Jardim da Serra, que é um local que venta muito, ele vai ter um limiar diferente, por exemplo, aqui de Joinville. Então, a gente precisa ter esses limiares ajustados para que ele reflita cada vez melhor os anseios e as necessidades locais. E isso a gente precisa construir em duas mãos, junto com os municípios. Aí, alguns projetos de inovação, a gente levou no ano passado para o Unidos, que é o Laboratório de Inovação do Governo de Santa Catarina, esses desafios, né, que é a disseminação e comunicação de alertas. Tem uma ferramenta que possa disseminar esses alertas de forma automatizada, sem ter que ficar colocando ou configurando em cada plataforma esses alertas. Então, esse é um desafio que a gente levou, e algumas empresas propuseram alguns tipos de soluções, e a outra foi na desenvolvimento dessa ferramenta integradora de análise e previsão de ferramentas de monitoramento de alerta. E a gente está aí com esse projeto do CIFAP, a partir desses desafios, a partir do conhecimento do mercado, do que as empresas têm ou não têm, a gente desenvolveu esse projeto que visa aprimorar nosso modelo de previsão de curtíssimo prazo. Então, a gente quer desenvolver um modelo meteorológico, uma capacidade de previsão para 6 a 12 horas. Pô, mas 6 a 12 horas não é muito pouco. É que os modelos meteorológicos hoje, naquela figurinha à esquerda, eles têm um bom desempenho a partir de 24 horas. Até contra-intuitivo, né? A gente imagina que para poucas horas o modelo ele tem uma previsão melhor. Mas não, ele é muito ruim para justamente esse prazo de 6 a 12 horas. E é um prazo crítico para os municípios. Quer saber se aquele evento ele está dissipando, se ele vai se agravar
para se está se intensificando, para onde que ele está indo. Então, a gente não consegue ter essas informações a partir do modelo meteorológico, porque ele vai conseguir ajustar só a partir de 24 horas. Então, a gente ter um modelo de alta resolução que consiga fazer essa previsão de 6, 12 horas é importantíssimo. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir de implantação desse sistema com radiosondagens, implantar 3 estações de radiosondagens no estado. A gente pode colocar uma no oeste, uma na região do Planalto e outra no litoral. É um sistema de radiosondagem automática, então não precisa ficar soltando aqueles valores tecnológicos. Então, ele é um sensor, é quase que fosse um radar olhando para cima, né? Então, ele dá todo esse perfil de temperatura e umidade da atmosfera, e a gente joga esses dados para o modelo meteorológico, e ele vai dar essa previsão para as próximas 6 horas, 6 a 12 horas, além dos dados de radar, dados de descargas elétricas, e a gente vai conseguir, então, fazer essa previsão mais assertiva nas próximas 6, 12 horas. A parte da ferramenta integradora, a gente quer disponibilizar para os municípios uma ferramenta que você consegue visualizar dados de radar, de satélite, das estações meteorológicas, e ele consiga fazer a sua operação a nível local, com base nessas informações, e ter um sistema, um módulo de gestão de avisos e alertas para disseminação das diversas plataformas. Então, pessoal, eu não sei quanto tempo que eu passei, mas eu quero agradecer a participação de todos, e eu fico aí à disposição também para tirar dúvidas e a gente poder bater um papo aí nesse radar de dúvida. Então, Carol, passo a palavra para você, para a gente poder dar sequência nas perguntas. Obrigada, Fred. Obrigada, como sempre, pela excelente apresentação. A partir de agora, então, a gente abre o debate. Se preferirem, vocês podem clicar na mãozinha ali para levantar a mão para fazer uso da palavra, ou se quiserem botar alguma pergunta no chat, eu posso fazer a mediação também. A gente inicialmente até teve uma primeira pergunta no chat do Carlos Henrique, que perguntou justamente sobre essa questão do sistema para registro de ocorrências. A gente até já respondeu no chat, né? Ele comentou ali também que a gente tem alguns formulários, mas que a gente ainda não tem sistema. E o Fred até falou agora no final também que uma das demandas necessárias e fundamentais para aprimorar o nosso sistema de monitoramento alerta aqui na Defesa Civil de Santa Catarina é justamente ter esse sistema, ter esse banco de dados estadual para o histórico de registro de ocorrências, né? Então, essa primeira pergunta a gente já respondeu. Ainda não temos, mas é uma demanda que está planejada, né? Nós temos uma pergunta aqui também da Valesca Fernandes. Ela pergunta, Fred, onde acessamos este plano de contingência? Vocês têm os limiares, e uma outra pergunta, né? Vocês têm os limiares para a questão do clima, com o R baixa, temperatura alta, na época de estiagem e seca no estado? Sim, nós temos os limiares, né? A gente fez um estudo até junto com a EPAGRE, isso foi feito em 2016, 2017, para emissão dos alertas, dos avisos e fazer os protocolos de emissão de avisos e alertas da Defesa Civil. Então, a gente tem esses limiares mapeados para temperaturas extremas, para onda de frio e calor, para baixa umidade do ar, para neve, para congelamento de pista, para deslizamentos. Deslizamento, a gente fez um trabalho junto com o pessoal do CIMADEM, a gente se priorizou em 7 regiões aqui no estado, e a gente, enfim, trabalhou no ajuste desses limiares por regiões aqui no estado. O que mais que a gente tem? Tem para a parte de inundações, foi feito um trabalho, a gente tem um setor de hidrologia, de ajuste no nosso sistema de monitoramento e previsão, junto com os municípios, para que todos aqueles limiares, por exemplo, atingiu a cota de observação, atingiu a cota de atenção, alerta ou emergência. Então, todos esses limiares de alerta foi validado para os municípios, para que a gente pudesse utilizar os mesmos limiares que os municípios. Alguns a gente ajustou o nosso sistema para o município, outros os municípios entenderam que poderiam ajustar para o nosso, mas a gente conseguiu fazer esse nivelamento, né? Mas a gente poderia fazer isso também para todos os limiares. Então, qual que seria o nosso desafio, né? A gente fazer, de repente, workshops regionais, para a gente poder fazer essa apresentação dos nossos limiares para os municípios,
e os municípios nos retornarem com feedbacks para ajustar esses limiares. Então, isso é uma questão que a gente está no nosso planejamento, de fazer esses seminários regionais para a gente poder validar esses nossos limiares com os municípios. E a gente está à disposição também de todos os municípios, de todas as prefeituras, para nos questionarem, né, ou compartilharem os planos de contingência dos municípios, tirarem dúvidas, ajustar esses limiares também com os municípios. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, e é um desafio, porque o estado ele é diverso, né? Tem várias regiões diferentes, cada um com o seu microclima, com a sua cultura diferente, mas a gente tem essa condição de poder chegar até no nível de bairro e mandar alertas mais customizados, mas a gente precisa, a gente está em conversas com algumas associações de municípios, por exemplo, do Baixo Vale do Itajaí, do Médio Vale, para a gente poder montar alguns pilotos de desenvolvimento de plano de contingência juntos, até planos de contingências regionais, e aí a gente pode levar esse mesmo modelo para as outras regiões e a gente poder trabalhar melhor esses limiares. Obrigada, Fred. De antemão, já pode contar com a diretoria de gestão de educação para esses workshops, quando for necessário a organização, ok? Vamos precisar, com certeza. Eu passo a palavra para a Elna, gerência de preparação, que está com a mão levantada. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar, né, toda a nossa equipe. Carol, parabéns pelo trabalho. Fred, parabéns. Excelente palestra. E como o Fred falou, né, nós já estamos organizando, né, Fred, com os regionais, porque está ouvindo? Dá para ouvir? Tá. Sim, Elna, estamos ouvindo. Ah, tá. Nós, inclusive, semana passada, nós tivemos a oportunidade de uma reunião presencial aqui com todos os regionais, e nós já estamos organizando, nós só estamos definindo juntamente com os regionais, foi uma reunião muito rápida devido a muitas atividades aqui, mas estávamos pensando em se é melhor o deslocamento da equipe para os municípios, né, para as regionais, ou então dar a oportunidade de os municípios virem até a Defesa Civil, porque aqui é um laboratório de informações, né? Então, nós estamos só definindo de que maneira que nós vamos chegar, sendo com todos os 20 regionais. Lá no site da página da Defesa Civil de Santa Catarina, tem todos os materiais, e na pastinha Plancom tem um material, né, todo detalhado, inclusive a Carol, a Regina, todos nós trabalhamos nesse material, um caderno de apoio, tem uma videoaula de 25 minutos, e também tem um plano editável, que é onde nós estamos tentando facilitar para os municípios a adequação desse material que eles já têm. Muitos municípios já têm um plano de contingência, só que eles não têm audiência pública, não têm o simulado. Então, eu, o Nery, o Fred, nós estamos organizando para que todo esse material que os municípios têm, a gente possa adequar no nosso plano ali e já providenciar também as audiências públicas e depois um simulado. Então, todo esse trabalho nós já estamos com os regionais, inclusive eles receberam uma pasta, cada regional recebeu uma pasta, a pasta no Drive, e ali tem a pasta de cada município, onde nós solicitamos que todos os municípios coloquem o plano de contingência ali dentro, porque aí nós temos acesso para a gente estar preparados para chegar na regional e saber exatamente o que cada município está precisando. Até o final do segundo semestre, a gente ter todos os municípios com plano, para que daí até o final do primeiro semestre de 2024, todos tenham pelo menos audiência pública. Então, todo esse trabalho, sabe, Carol, nós estamos organizando, com certeza a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, da Regina, de todo o pessoal ali, a Gladys. Agora a gente só estava, assim, trabalhando também com o Capitão Golim, mas devido às atividades de comemoração dos 50 anos da Defesa Civil, então estava meio que puxado para todos, né? Inclusive ontem eu conversei com o Capitão Golim para a gente retomar esses trabalhos, juntamente com os regionais, e assim que estiver tudo organizadinho, a gente já começa o trabalho com os municípios, tá? Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Elna. Parabéns pelo trabalho também. A gente sempre diz que de nada adianta os planos municipais ficarem engavetados, então é importante eles serem operacionais, né, que a gente possa utilizar ele, que a Defesa do Estado tenha conhecimento também
e a gerência de preparação tem estado à frente, então, para desenvolver algumas orientações e alguns modelos. Tá? Então, os municípios que quiserem mais informações, também é só entrar em contato com a gente. Bom, dando sequência, a gente tem um comentário aqui da Cleo, que representa o IFC Camboriú. Ela fala, importante percepção dos riscos, vulnerabilidades nos municípios por bairros para uma análise e ação de plano de contingência eficaz e eficiente. Uma ação que, se os municípios envolvessem instituições de ensino, nível técnico superior, se torna execuível. Então, o UFC ele tem um curso técnico de defesa civil, né, a única instituição que tem esse curso, agora no EAD também. Comentário da nossa colega Cleo. Nós temos algumas perguntas também. Pergunta do João Paulo Valtric. Hoje temos a plataforma do Telegram para disparos dos alertas. A possibilidade de implantar para cada regional um grupo de Telegram e somente mandar alertas para aquela determinada região? Há a possibilidade de implantar e mandar alerta só para aquela região? Bom, primeiro, muito obrigado, Elda, pela contribuição. Conte conosco também para a gente fazer essa parceria, essa integração do sistema de alerta é importantíssima para o Tempom, e a gente vamos trocar bastante figurinha aí para apoiar o máximo possível, para a gente poder levar essas informações e articular elas da melhor forma possível para os cidadãos. E essa pergunta do Valtric é bem importante, né? E é uma das grandes dificuldades que nós temos. Nós chegamos a trabalhar regionalmente os alertas, mas é humanamente possível o coordenador, o operador, poder separar por região. A gente tentou fazer isso de forma manual, mas é muito complicado. E então a gente está com esse projeto, que é o CIFAP 2, que ele visa justamente automatizar isso. Então, eu emiti um alerta, vamos supor, para Joinville. Então, o sistema ele vai reconhecer que é só para Joinville, ele vai disparar por SMS, ele vai jogar no Telegram de Joinville, ou se você preferir fazer esse acompanhamento, a ideia seria a gente fazer um acompanhamento a nível estadual, se você quer receber todos os alertas, a nível regional e a nível municipal. Hoje, as ferramentas que você consegue fazer o acompanhamento a nível municipal seria por SMS ou pelo WhatsApp. Então, esses dois a gente consegue fazer só no município. Então, a gente quer ampliar para o Telegram, mas a gente ainda não consegue porque realmente não tem um sistema automatizado para fazer isso. Obrigada, Fred. A Valesca, que perguntou sobre os limiares, Fred, ela faz mais algumas perguntas. Ela pergunta se é de acesso público, onde podemos ver. Ela pergunta também sobre as áreas de risco que a gente fez juntamente com o CEMADEM, acho que ela se confundiu, né? Ela deve estar falando do que fez com a CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Aí ela pergunta, os limiares do clima são de acesso público? Onde ela pode acessar essas informações? Sim, esses limiares, eles são, hoje, a gente tem um documento interno, mas a gente já está no nosso planejamento poder fazer uma publicação para que isso seja de forma pública. Mas a gente está utilizando ainda como documento interno, mas estamos trabalhando nesse documento para poder divulgar para as pessoas quais são os limiares que a gente utiliza. Da CPRM, tem o site da CPRM, todos os mapas podem ser acessados a partir do site do Serviço Geológico do Brasil. Ali tem um setor que é mapeamento de áreas de risco, e é possível baixar todos os mapas, seja de setorização de risco, seja de cartas de suscetibilidade por município. Ali tem arquivos que são em PDF, tem os arquivos também, mapas georreferenciados, em shapefile, PNG, enfim, tem todas as informações ali no site da CPRM. Obrigada, Fred. Nós temos também as cartas de inundação, que foram feitas para 35 municípios aqui de Santa Catarina, que é um produto nosso. Esses produtos eles foram entregues para o município, mas a gente também pode entregar para se alguém tiver interesse em receber esses dados, a gente pode fornecer também. A gente ainda não tem um portal para baixar esses dados, mas a gente também está trabalhando para ter essa informação também que possa ser baixada no nosso site. Obrigada, Fred.
A Cleo, agora eu estou vendo a Cleo na telinha. Oi, Cleo. A Cleo também faz mais uma pergunta. Ela fala que as instituições de ensino que fazem parte do nosso CTC, do nosso Comitê Técnico Científico, são referências regionais na tomada de decisões, na iminência de um evento diverso. Essas informações estratégicas ficam entre GRAC regional e Compidex, algumas Compidex com GRAC. Aí ela pergunta se seria possível fazer parte desse processo para receber essas informações estratégicas. Desculpa, das informações estratégicas, pode repetir, Carol? Posso explicar? Vai. Boa tarde a todos. Então, o que acontece com as instituições de ensino? Nós, na iminência do evento diverso, nós temos alunos de diversas cidades que vêm para todas essas instituições. O que acaba acontecendo? As informações sempre ficam a nível do GRAC para o município, para as escolas municipais. O que as instituições de ensino enfrentam? É sabido que tem a divulgação, nós fazemos parte dos grupos, inclusive, que recebem esses alertas, mas para aquelas tomadas de decisões, nós precisamos liberar os alunos, ou que eles não venham para a sala, nós nunca ficamos sabendo, né? Só na hora que realmente, se nós temos, nós no Instituto, nós temos uma equipe técnica que vai monitorando todas as limiares. Então, vai pela nossa avaliação técnica com base no que vocês nos fornecem. Mas nós não temos nem do regional e nem do municipal. Olha, realmente nas próximas 2 ou 3 horas vai deflagrar, vai evoluir, e aí, enfim, todos os alunos ficarão aí ou no meio do caminho ou ficarão dentro das instituições de ensino. Então, isso é algo que acontece muito aqui, mas também acontece em outras instituições de ensino, e que muitas vezes, por exemplo, o Instituto, quando suspende a aula, a região começa todo mundo a avaliar, as escolas ali começam a suspender também. Então, é nesse sentido que esse acesso à informação de horas antes, né, ou para a tomada de decisões. Eu sei que é uma questão que vai aí, né, um pouco além do monitoramento, mas acho importante, talvez, esse alinhamento. Obrigada. O melhor canal de alinhamento deles a estrutura do município. Ou seja, como proceder no caso do limiar X, Y, Z, é um plano de contingência. Então, todo esse trabalho que é feito, às vezes, com as instituições de ensino, então elas devem participar junto com o GRAC do município, junto com a Defesa Civil do município, e articular com o município como que essas informações elas podem ser incorporadas dentro do plano de contingência. Aí, estabelecendo esse acordo com a prefeitura, aí você consegue fazer essa informação fluir da melhor forma possível, por exemplo, para planejamento de suspensão de aulas da rede municipal de ensino, por exemplo. Então, isso, para você fazer esse planejamento, precisa estar formalizado dentro do plantão do município, participar das reuniões do GRAC, e aí fazer esse planejamento integrado. Eu vejo que é a partir do plano de contingência, é a partir desse estudo do GRAC, que essas informações ou essas decisões estratégicas são tomadas. Agora, em termos dos nossos avisos e alertas para o nível estadual, essas são informações públicas, então todos os nossos avisos e alertas eles são disponibilizados para todos de forma sem distinção. Não, eu até entendo, mas a questão nível municipal, nós sabemos que nem todos possuem um plano de contingência afinado com todos os órgãos enfim, do instituto, do município que não seja municipal. Mas eu até me refiro com relação ao critério regional mesmo, né? Então, as instituições... Não. Mas eu entendi, nós fazemos aí todo o monitoramento com vocês e temos o plano de contingência também, e eu acho que é um processo de evolução, né? Obrigada. A nível regional, uma questão que também eu sei que ali na regional da Foz do Itajaí, eles estão trabalhando na elaboração do plano de contingência regional. Então, são iniciativas bem interessantes. Não se tem muitos modelos para isso, né? São coisas que estão sendo desenvolvidas agora, mas eu acho bem importante. Ou seja, a gente brinca, né, que o plano de contingência estadual não é a soma dos planos de contingência municipais. São outras instituições, são outras instâncias de decisão, são outros recursos que são utilizados. Então, para cada nível de território que está se trabalhando, são planos diferentes, né?
mas eles têm que estar, de alguma forma, articulados, né? Então, é um grande desafio, realmente, fazer essa compatibilização, integração entre as esferas municipais, regionais, estaduais, ou até locais, né, com os NUPDECs. Então, realmente, são coisas que realmente têm que ser feitas para, enfim, mas tudo depende da articulação. Não tem como fazer e planejar sem ter essa articulação. Obrigada pela participação, Cléo. Obrigada, Fred. A gente tem algumas pessoas parabenizando a apresentação do Fred no chat. Fred, eu não vou ler todas, né? E a gente tem também muitos municípios que registraram presença aqui no nosso chat. Eu também não vou citar os municípios para não esquecer ninguém, deixar ninguém de fora. Mas a gente tem também representantes de outros estados participando hoje do nosso encontro. A gente tem pessoal do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Então, agradecer também as coordenadorias municipais, representantes municipais, mas também os representantes de outros estados que nos acompanham aqui hoje. O Renato de Abreu também fez um comentário aqui no chat. Ele diz que é muito importante seminários regionais sobre esse assunto, que o assunto é de suma importância. Mais alguma pergunta, Gladys? Lista de presença. Gladys pediu para eu lembrar que ela tem disponibilizado no chat a lista de presença. Ela, na verdade, é uma lista de presença e pesquisa para a gente conhecer um pouquinho também sobre o perfil do nosso público e quais municípios têm participado dos nossos eventos, das nossas capacitações. Então, a lista é rapidinha para preencher. Eu solicito a todos que puderem, antes de sair da reunião, que preencham a lista de presença. Eu agradeço. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta antes da gente encerrar o nosso evento de hoje? Bom, então, Fred, eu passo a palavra para ti, para tu fazer a tua fala final e a gente encerrar oficialmente o nosso Radar Educa, então. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, trocar essas ideias. Sei que é muito enriquecedor, né, para todos os lados, né, para mim também foi muito satisfação muito grande de poder participar da Educa nessa semana de defesa civil, comemoração de 50 anos. Então, quero desejar aí uma excelente tarde para todos. Colocar à disposição, né, toda a coordenadoria de monitoramento e alerta para os municípios. A gente quer trocar mais informações com vocês. Tem umas iniciativas bem interessantes ali do pessoal da educação, que tem aquelas imersões. Eu acho que são oportunidades que a gente pode realmente trocar informações com o município, aprender e poder levar produtos cada vez mais adaptados para as realidades locais, né? A gente tem uma dificuldade grande, né, de montar um sistema que seja de baixo para cima, né? É muito mais fácil a gente desenhar o nosso sistema, implementar. De alguma forma, a gente teve que fazer isso, porque era humanamente impossível a gente poder fazer um trabalho super localizado, mas agora a gente está com mais perna, a gente está com mais capacidade de poder fazer e atender essas demandas locais. Então, a gente está à disposição de cada município que tiver interesse em desenvolver alguma coisa em parceria, a gente está totalmente aberto. E mais uma vez, então, obrigado, Carol, e ficamos à disposição aí para outros radares e aí com outros temas relacionados. Obrigada, Fred. Fred, que é sempre parceiro das nossas ações aqui da Diretoria de Gestão de Educação. Agradeço a tua presença. E a gente está com a presença do nosso diretor. Corrêa, gostaria de fazer alguma fala final? Eu só queria, em nome do secretário, que teve que atender o pessoal aqui, deixar o agradecimento já a todos os municipais, todos os profissionais que deram esse tempo, né, e dedicaram esse momento desse nosso finalmente, né, e falando de questão de alertas, já coroando também com a campanha que a Defesa Civil tem feito nas nossas redes, os alertas. Nós fechamos com mais essa nobre palestra aí do amigo, né, do grande profissional, o Fred, explicando, né, e deixando à disposição de todos as explicações, né, que eu vejo que é importante chegar na ponta sempre, os detalhes do que é feito. Então, quanto à questão dos seminários regionais, a ideia é muito importante,
né? Ela é muito valiosa para que nós possamos levar sempre a informação mais próxima agora, né? Depois de um tempo aí que a gente viveu, mas agora a gente consiga levar várias informações, estar mais próximo dos nossos municipais também. Então, a ideia é valorosa, e mais uma vez agradeço o Fred pela sua atenção aí, Fred, pela dedicação, e a todos que puderam ficar conosco aí assistindo. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Corrêa. Antes de finalizar, queria também divulgar, Maria Hermínia, que é a nossa gerente aqui do setor de EAD, de Educação à Distância, lembrou que a gente está com alguns cursos abertos, a gente está numa sequência de mini cursos aí sendo lançados ao longo desse ano. Inicialmente, estamos lançando esse ano os mini cursos na área de gestão de risco, depois teremos alguns mini cursos também na área de gestão de desastres. Então, convido a todos para conhecerem o nosso Moodle, o Moodle da Defesa de Santa Catarina. A Gladys já botou o endereço ali no nosso chat para conhecer os cursos que a gente está oferecendo. Temos alguns cursos livres e alguns cursos novos aí sendo lançados. Dessa forma, então, eu encerro oficialmente o nosso evento de hoje, o nosso Radar Educa, especial 50 anos, e damos por encerrada também a nossa Semana Estadual de Ações de Proteção e Defesa Civil 2023, nos 50 anos da Defesa Civil de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de todos. E meninas.